É, bom, é uma lição muito boa mesmo para refletir também mais um pouco, né? Eu vou tentar pegar um pouquinho, né? As explicações que vocês fizeram já estão muito abrangentes, né? Eu já sabe que ainda tem muito ainda para a gente explorar. O que me chamou a atenção, e está lá na primeira parte da questão, né? É esse detalhe que essa parte, né? Matéria e a energia vital, né? A energia divina. Essa separação dos dois. Então, ou seja, a matéria se tornando inerte, ou seja, com a morte do corpo, né, ela se torna inerte. Só que ela não perde vida, na verdade. Ela se transforma em nova vida, né, em novos organismos. E já a energia vital, ela segue para a sua origem. E essa ida para a sua origem, né, vai gerar novas conexões que entram nesse segundo parágrafo, que vai chegar a um novo ser vivo, que é com a nova geração de uma nova vida material. E essa parte aí, quando acho que foi a Rosângela que falou, daí eu me remeti àquele livro lá que eu agora não me lembro o autor, que fala que o nome do livro é Deixe-me Viver. Ele retrata exatamente essa situação, né? A questão do aborto. Então, ou seja, já nas 2 semanas e meia, então já existe vida. Então, ou seja, e é exatamente isso. E houve um espírito que está chegando para a sua missão na fase encarnada. E aí, essa questão do aborto provocado, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma interrupção dessa programação existente anterior. E esse livro, Deixe-me Viver, é muito interessante, porque ele chama muita atenção para isso. Ou seja, independentemente das razões que possam ter, é sempre muito importante que se permita que essa vida que está chegando, ela se propague, ela se realize e se avance no tempo nessa sua programação reencarnatória que ela está tendo. E nessa parte também, eu vou até uma situação que acho que já mencionei uma vez, de uma senhora, né, que não tinha grandes recursos, não tinha nada, muito humilde, né, e ela tinha vários filhos, né, e todos os filhos eram muito difíceis. E ela tinha uma serenidade, uma humildade incrível para cuidar dos filhos, né? E certa vez, com o passar do tempo, existia sempre aquela curiosidade do porquê disso, né? E daí, depois que ela se desencarnou, é que veio a explicação do porquê daquilo, né? É que aqueles espíritos que se encarnavam através dela, eles já tinham tentado se reencarnar múltiplas vezes e não conseguiam. E ela era a única pessoa dentro dessas possibilidades que estava preparada para recebê-los e permitir esse nascer, essa reencarnação. Então, ou seja, era um instrumento para permitir que esses espíritos se reencarnassem. Então, tem toda algumas coisas que nós, sabemos, não temos explicações e respostas para muitas coisas que acontecem na nossa vida e no nosso mundo, né? E essa leitura nos remete a reflexões exatamente nesse sentido. O que é matéria, o quando cessa a matéria e o que acontece com ela, e essa parte da questão da energia vital, que ela não se desativa, na verdade, ela volta para a sua origem e vai permitir gerar nova vida material. Ela vem e se incorpora. Ou seja, ela está em constante movimentação, ela não para. E já a matéria, ela se transforma em outras vidas orgânicas. E até que tenha uma nova oportunidade, de repente, se tornar um ser humano de novo, ou seja, uma matéria de um corpo humano.
é algo assim tão incrível, né? Que a gente fica pensando, né? Fala, nossa, acabou, né? Mas é algo tão incrível, né? Que se a gente começar a refletir muito, né? A gente percebe a grandeza que é essa obra do Criador, né? Que tudo tem uma razão de ser, né? E nada se perde. E a grande importância que também chama atenção é de nós nos debruçarmos, né, no aprendizado que tem. As oportunidades de aprendizado são imensas, né? E, de fato, né, muitas vezes, nós relutamos a esse aprendizado. Ou, muitas vezes, queremos manter uma ideia que temos sobre isso ou aquilo, né? E não queremos aprender o que está sendo permitido para nós aprender, pelas várias opções que nos são postas, né? E até mesmo pelo simples ato de viver, nos está sendo dada a oportunidade de aprender alguma coisa. E até mesmo nessas graves crises humanas que existem, né? Grandes lições não estão sendo passadas, mas às vezes até por nossas convicções pessoais, nós relutamos em procurar compreender o porquê desses fenômenos, desses acontecimentos. E então a grandiosidade de tudo isso é a gente procurar se desarmar de algumas tendências que nós às vezes temos, algumas ideias eu diria preconcebidas que temos, para procurar permitir descobertas sobre esse mundo que ainda não temos respostas, esse mundo que ainda para nós é invisível ou é estranho. E assim, e nos aprofundando mais ainda nos aprendizados para entender essa dinâmica de amor e vida e matéria e espírito, a gente consiga absorver melhor qual é o sentido dessas lições que nós estamos passando, que chama tanta atenção para nós, essa questão de força vital e essa questão de matéria. E essas transformações constantes que tem e a questão do movimento que se mantém com uma velocidade incrível, né? Que não cessa nunca, né? E a questão do amor. E tudo chama para uma essência que é o amor, né? O amor que é a energia que liga tudo, liga a matéria e liga espírito. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu queria passar. E agora eu vou ouvir o Rogério. Vamos ouvir, né, Rogério? Obrigado, Jorge. Claro. Mas vocês já explicaram muito bem, Jorge. Ficou uma aula muito boa. Tanta coisa que a gente não imaginava que fosse assim que ele vem, que trouxe para a gente hoje. Vocês colocaram muito bem para a gente entender. Achei interessante essa parte que ele fala sobre o agente vital, que o agente vital sensibiliza o corpo para que o espírito possa, ele coloca uma palavra interessante, manejá-lo de acordo com a necessidade dele, né? É o que a Rua e a Sandra estavam comentando no início lá, do momento da concepção, que já existe vida. E aí o espírito passa também a imprimir nesse corpinho as suas necessidades, né? O que foi planejado na espiritualidade. Eu acho interessante o jeito que ele colocou ali, abriu mais a minha mente para entender isso daí. Outra parte que eu achei interessante, que eu não imaginava que fosse, sobre o coraçãozinho do bebê, que ele fala que, em proporção ao do adulto, que ele é muito maior, para trabalhar como uma bomba e irrigar a placenta e o cordão umbilical, ou o cordão umbilical e a placenta, que ele citou, né? Achei muito interessante isso também, que era uma coisa que eu não sabia. A gente o espiritismo é uma coisa tão fantástica que um amigo meu falava que é uma faculdade para quem gosta de aprender. Isso ele cita ali, o Jorge também citou, e vários de vocês citaram. Eu até marquei aqui também, que é necessário a gente aprender sempre, né? Para poder viver melhor. Que eu penso assim, quanto mais a gente aprende, mais ferramentas a gente consegue para lidar com o que a gente sente.
E mesmo sabendo tanta coisa, ainda é difícil para a gente contornar certas situações, né? Mas o aprendizado, ele traz muita coisa boa, principalmente o espiritismo, que engloba ciência, filosofia e religião. Então, ele traz uma ferramenta um pouco mais completa para a gente estar lidando com esse tipo de sentimento que a gente tem. Porque o ser humano é meio complicado, né? E a gente aprendendo tudo isso se torna mais fácil para poder entender e nos entender também. Eu achei muito interessante. E eu ia passo para a Rô, porque a Rô falou um pouquinho no início, ou eu passo para a Cris? Quer falar, Rô, um Eu estou de pouquinho? ouvinte, deixa para a Rô. É? Então tá, Cris, vou passar para a Rô, então. Iniciando a faculdade ainda. Obrigada, Rogério. Eu só queria fazer uma observação aqui quanto a gente aurir energia vital dos alimentos, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente come, não é verdade? Porque comer o mais natural possível, deixar de comer coisas muito industrializadas, porque ali vai uma porção de outras coisas que eu acho que a gente não devia comer nunca, né? E uma vez eu li um livro, mas eu não me recordo do nome do livro. Não sei se alguém já leu esse livro, que associava as verduras, os legumes, as frutas, ao tratamento de doenças. Então, por exemplo, uma fruta que se assemelhe a um rim tratava o rim. Uma fruta que se assemelhasse a um legume, a coisa, que se assemelhasse ou que tivesse a cor de um fígado, por exemplo, trataria o fígado. Eu não consigo me lembrar do nome do livro, não sei se alguém de vocês já leu esse livro. E que eu achei assim o máximo, porque olha a providência divina, né? Agindo para que a natureza supra todas as nossas necessidades. Então, a gente, através dessa alimentação, estaria pegando a força vital do legume, da fruta, da coisa, para cuidar do nosso corpo, para restabelecer a saúde e restabelecer a quantidade de energia vital para que a gente continuasse vivendo bem, né? Eu só queria lembrar o nome do livro. Alguém já leu esse livro? Eu não li. Eu já li. Oi? Conhece esse livro? Fala, Jorge. Eu não li, Rosângela, mas meu sogro ele comentava muito sobre os livros do Ramatiz, que tratava dessas questões também. Eu volta e meia ele comentava isso que ele lia, né, e comentava com a gente. Então tratava também dessa questão dos alimentos da natureza. Né? Isso. Muito bom. Era uma associação muito bonita. Eu quero, se alguém descobrir esse livro, por favor, me avise. Eu já li sobre isso também, não lembro aonde, Rô, não lembro o nome de livro, não. Não, Mas menina, eu também não lembro. falando a respeito das associações, para a gente prestar atenção que os alimentos trazem na sua própria forma, na sua configuração, o destino deles para o nosso organismo, para nos fazer bem. Então, por exemplo, a noz. As nozes, elas trazem o formato exato de um cérebro. Então, elas servem como um alimento para o nosso cérebro, elas têm os elementos necessários e suficientes para recompor o nosso cérebro. O abacate. O abacate é a fruta da mulher, porque ele tem exatamente o formato de um útero e um útero prenhe, que é uma coisa interessante. Ou seja, a mulher grávida, o melhor alimento para ela é o abacate. Sendo que o próprio abacate em si é um alimento para o útero.
o alimento para os pulmões é a couve-flor. A couve-flor é o alimento exato para os nossos pulmões. E aí entra também o brócolis, que tem exatamente o mesmo formato. Aí já não sei dizer para você qual seria a variação, a couve-flor seria melhor para quê, o brócolis melhor para quê, mas ambos são alimentos para o nosso pulmão. E assim para a gente, ele fala para a gente prestar atenção que cada alimento ele traz uma indicação de para que é que ele serve. Para que é que ele pode regenerar, restaurar, fortalecer, né, aquele órgão ou aquele local mais específico do nosso organismo. E se você parar para pensar, Deus não cria nada inútil. Então, também não faria um monte de alimentos que tem exatamente o mesmo formato. Você olha, você vê aquele órgão. Ele não faria isso à toa. Né? Existe talvez ali uma indicação, um ensinamento para a gente prestar atenção, mas a gente ainda conhece muito pouco a natureza. A nossa integração com a natureza, infelizmente, ela, em vez de se tornar mais forte, ela se tornou mais distante, porque o homem civilizado começou a se afastar do que é natural, dando muito valor para aquilo que é químico, que o homem cria, e que o homem tem poder de modificar. Só que muitas vezes essas modificações são absolutamente negativas. Uma coisa que a gente come hoje que é um perigo, a margarina. Nós adoramos comer margarina, só que a margarina tem a gordura trans que encapa nossas veias por dentro com material semiplástico, não natural, absolutamente químico, e as nossas veias perdem a mobilidade e a capacidade de expansão e retração, e isso causa um problema gravíssimo no organismo, para a gente comer algo que parece gostoso no paladar, mas absolutamente não é natural. Não é verdade? Então, assim, a gente talvez devesse buscar mais esse conhecimento, porque esse conhecimento pode modificar a nossa qualidade de vida. Lembrando sempre que em todas as lições, todas, tudo que eles nos ensinam, eles voltam a falar do Evangelho de Jesus como sendo o tom para as coisas. Então, tudo que a gente conhecer, se a gente não aplicar o sentimento que o Evangelho nos ensina, não vai também fazer muito efeito, não vai produzir muita modificação, né? Então, a chave é um pouco maior, vamos dizer, né? Aprender a alimentação, ver os alimentos naturais, mas como que a gente come eles? Porque se a gente comer um abacate em discussão com o marido, aquela criança que está dentro do útero não vai receber nada de bom do mesmo jeito. Acho que é mais ou menos por aí, né? É um aprendizado que é longo. Mas é importante que a gente já tenha consciência que nós precisamos aprender, porque esse é o caminho de começar, eu acho, né? É melhor do que a gente achar que não, nós sabemos tudo, não preciso mais nada. Quem está repleto não tem espaço para mais nada, né? É melhor a gente reconhecer a nossa incompletude. Mas eu te cortei, você vai... Pode continuar, porque eu estava falando bonito, não. Pode continuar. Imagina. O item que eu acho assim, de extrema importância é a gente prestar atenção na nossa respiração, né? Isso. Então, se todo dia a gente tirasse um tempinho para acalmar a nossa mente, prestar atenção na respiração, eu acho que seria uma maneira também muito vital, né? Para recarregar a bateria, né, de fluido vital. Porque respirar com essa vida que a gente tem agitada, que está sempre estressado, que está sempre ansioso, a gente esquece de bem respirar, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa assim de extrema importância para recarregar as baterias de fluido vital. Não é mesmo? Respiração profunda, uma respiração, se a gente conseguisse fazer uma respiração
voltada para o sol. Sim. Pensa bem. O ar que a gente respire profundamente, com os raios do sol nascente, o que será que ele não é capaz de nos trazer em saúde, em bem-estar, em plenitude de vida? Em plenitude de vida. Não é? Isso mesmo. E a respiração sendo pausada e bem feita é uma maneira de você se conectar, né? Ao mundo maior, às coisas espirituais. Eu acho muito importante essa parte de respiração. Que a gente também, eu pelo menos, é uma negação, né? Pois é. Gente, acho que o que eu tinha que falar era isso. Vai aí, Sandra. Fala, Jorge. Eu queria Pode falar, Sandra. Eu queria só comentar o último parágrafo do Livro dos Espíritos, onde ele fala: o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o possui em maior quantidade pode dá-lo àquele que possui menos. Em certos casos, reacender a vida prestes a extinguir-se. Essa capacidade que Deus nos dá de transmitir aquilo que nos sobra, inclusive em vida, né? Se a gente tem abundância de fluido vital, como ele fala aqui, existem aqueles que têm superabundância, e Deus nos dá a possibilidade de transmitir essa superabundância para outras pessoas. Chamando a atenção que ele fala, reacender a vida que está prestes a extinguir-se. Por que é importante pensar nisso? Porque a vida já extinta, nós não temos a capacidade de fazer retornar, né? Nós podemos reacender aquilo que está prestes a extinguir-se, com uma doação de fluido vital que talvez a gente tenha. Agora, essa doação, eu acho importante a gente também olhar no tema, quando o Miramês desenvolve, ele não entra nesse ponto, mas o parágrafo que ele, aqui no final, quando ele vem e fala dos merecimentos, eu acho que ele estava, com outras palavras, falando da mesma coisa, não é verdade? Ele está chamando a atenção da gente para a questão de quem merece, os merecimentos que abrem nas direções do viver e as possibilidades que o merecimento abre para cada pessoa. Porque tudo que nos vem é para o nosso bem. Um acréscimo de vida é para o nosso bem. Se não for para o nosso bem, melhor que ele não venha. Não é verdade? A vida é sempre uma oportunidade. Uma oportunidade que, se não aproveitada ou mal aproveitada, melhor que ela não exista. Mas quando ela existe, é porque existe um bom aproveitamento, ou seja, existe um merecimento. Então, mas eu acho legal a gente saber disso. A gente saber das possibilidades que Deus nos abre. Porque se a gente souber, chegará um dia que nós poderemos usar, né? E que a gente saiba bem usar, para não tentar subverter as leis de Deus. Era isso, Cris. Ou Jorge. Excelente. Eu estava aqui refletindo essa questão de aprendizado, né? Que de toda a leitura que a gente está passando, né? Você tira uma recomendação de que é um aprendizado constante, né? Que a gente não pode deixar jamais de se dedicar a esse aprendizado, né? E procurar compreender essas mensagens que nos são passadas, né? E toda essa ciência da vida material e vida espiritual. E daí me veio à mente um ponto, né? Infelizmente, na nossa vida material, às vezes nos deparamos com isso, né? De se achar que já se aprendeu tudo e não precisa aprender mais nada, né? Só que no momento em que qualquer indivíduo chega e fala que eu já aprendi tudo, na verdade ele está afirmando que ele não aprendeu nada, porque ele não conseguiu
compreender o mínimo necessário, que é essa ciência do nosso processo de evolução, que é constante, então, não cessa nunca. Então, ele pode passar uma vida inteira estudando e, ao final, se pararmos para refletir, vamos perceber que muito por aprender ainda ficou pelo caminho. E nós teremos que continuar nesse processo, que é longo, que não é fácil. A gente percebe pelas lições que nós estamos fazendo que é complexo. Exige muito de nossas reflexões, e a cada passagem que nós fizermos por essas leituras, se nós retornarmos amanhã nessa mesma leitura, nós vamos ter outras percepções desses pequenos trechos de leituras que nós estamos tendo, né? Então, seja, é um processo constante de aprendizado. E nós lemos hoje, né, essa matéria, com certeza nós vamos processar isso no repousar noturno, e amanhã nós vamos estar refletindo sobre essas questões novamente. Falar, olha que interessante, uns detalhes aqui que eu não tinha sido percebido ou absorvido. E isso aí é a grandeza, né, desse processo de aprendizado, né, que a gente está nos propondo, que estamos nos propondo, né, a aprimorar a cada dia que passa, né? E isso é muito grandioso, né? É muito bom. É muito interessante. Né? A frase que mais define isso é: só sei que nada sei. Né? E o Verdade. quanto é interessante também o fato de que a gente junto, quer dizer, o texto que a gente está estudando, ele é muito profundo, mas ele não é muito longo. Não. O próprio princípio vital, ele foi tratado em vários textos, quer dizer, ele foi fracionado, vários enfoques pelo próprio autor, para que a gente pudesse fazer uma apreciação de cada enfoque, mas, assim, enfoques curtos, não é verdade? Doses ele mesmo homeopáticas. Doses homeopáticas. Exatamente. E aí a gente presta atenção, nós estamos em quê? 6, 7 pessoas? Nós estamos em 6 hoje, mas o nosso grupo em geral é isso, 6, 7 pessoas. Cada vez que a gente lê um texto, de cada um desse pequeno grupo, cada um de nós é capaz de conseguir focalizar um detalhe que o outro passou batido. É uma coisa muito interessante, a riqueza de conhecimentos. Seriam 20 enfoques diferentes, não é verdade? Exatamente. Então, a gente ter essa percepção de que a gente tem limitações. Nós somos capazes de ver, de enxergar, de compreender um pequeno ponto. E o outro é capaz de ver e compreender um outro pequeno ponto que a gente nem percebeu. E talvez essa capacidade de pensar que, olha, a gente tem mais a aprender do que a ensinar. Né? Sim, com certeza. Eu só sei que nada sei mesmo. Vou fazer uma reflexão filosófica. Nós temos muitas coisas para aprender. Eu vou usar aqui a questão da consciência da liberdade. Né? Na vida material, nós temos a nossa liberdade de se locomover. Mas na vida material, ainda não temos a possibilidade de mudar de um ambiente para outro sem ser pelas portas. Na vida espiritual, nós já não tem essa limitação. Mas na vida material, a nossa liberdade, ela esbarra na parede. Se eu não for pela porta, eu vou ficar parado na parede. Eu não vou transpor esse ambiente. Né? É interessante esses pontos aí, porque, ou seja, nossas limitações são muitas ainda. São muitas. Nosso processo de aprendizado. E quando nós passarmos para outra esfera, daí nós vamos perceber que esses espaços que nós estamos cercados, na vida espiritual, não quer dizer nada. Não existe limite. Só existe o comprometimento com aquela esfera espiritual, naquilo que estamos, de acordo com o nosso merecimento e com o nosso estágio evolutivo também. Né? E com as permissões que nos forem concedidas. É importante, né? a gente pensar que as limitações físicas da vida física, elas nos limitam, mas também nos protegem. Exatamente, né? exatamente. As paredes da nossa casa limitam até a gente enxergar para fora, enxergar a rua, mas ela nos protege do que acontece na rua de perigoso, de certa forma. No mundo espiritual, o mundo da verdade é o mundo em que a nossa proteção vai ser aquilo que a gente trouxer dentro.
e não o que a gente trouxer fora. Exatamente. E aí, não tem nada que vai disfarçar ou, vamos dizer, enfeitar o que nos falta. Ou a gente tem algo dentro ou não tem, né? Porque o mundo espiritual, ele desnuda aquilo que a gente de fato é. Ele tira essas barreiras, que são limitações, mas também são proteções. Exatamente. A nossa proteção vai ser de acordo com aquilo que a gente realmente sente e é. Se a gente não sente e não é, não tem parede para esconder isso. É interessante, né? A gente começar a pensar em termos de vida eterna. Porque isso começa a mudar, né, a nossa forma de se posicionar, eu acho. Exatamente. Ou deveria, né? Muito bom. Mais alguém? Está bom. Então vamos para as vibrações, Rogério? Tudo bem? Vamos lá, Jorge. Vamos lá, só um minutinho, deixa eu pausar aqui. Tá. Pausou.